Bem-vindos a mais esta videoaula. Hoje abordarei um assunto muito discutido em grupos e também uma dúvida recorrente de muitos clientes. Afinal, podemos ou não ligar módulos fotovoltaicos de potências diferentes? Temos acompanhado que a potência dos módulos fotovoltaicos à venda no mercado tem crescido rapidamente. Por exemplo, um cliente que comprou o gerador fotovoltaico com módulos de 270 watts há 4 anos atrás. Caso ele precise substituir um destes módulos, ele vai procurar no mercado, mas pode não encontrar. Como o cliente vai resolver este problema? Este é o objetivo desta videoaula. Para embasar nossa conversa, vamos pegar 3 módulos de potência diferente. Um módulo de 270 watts, um módulo de 335 watts e outro módulo de 400 watts. Esses dados que eu marquei em vermelho são os dados que me interessam aqui na discussão. A tensão de circuito aberto VOC, a tensão e a corrente no ponto de máxima potência. É com estas informações retiradas dos datasheets que iremos trabalhar. Dando sequência aqui, eu fiz a coleta dos dados e juntei aqui para ficar mais fácil. O módulo de 270 watts, ele tem um VOC de 39 volts, um VMP de 31,18 e um IMP de 866 amperes. O módulo de 335 watts, ele tem um VOC de 47,28 volts, VMP de 37,35 volts e o IMP de 8,97 amperes. O módulo de 400 watts, ele tem um VOC de 49,8 volts, VMP de 41,7 volts e o IMP de 9,60 amperes. A mistura de painéis solares de várias voltagens ou potências, ou produzidos por diferentes fabricantes, é uma pergunta frequente pela maioria dos clientes ou iniciantes. Embora misturar diferentes painéis solares não seja recomendado, não é proibido, e as coisas ficariam bem desde que os parâmetros elétricos de cada painel, voltagem, potência e amperes, sejam cuidadosamente considerados. Quando você pretende conectar dois painéis produzidos por fornecedores diferentes, os fornecedores não são um problema. O problema está nas diferentes características elétricas dos painéis, juntamente com diferentes degradações de desempenho. Vamos tratar aqui, nosso exemplo, ligação de painéis solares fotovoltaicos em série. Ao conectar painéis solares em série, obtemos uma potência maior em combinação com uma elevação da voltagem. Então, quando você conecta painéis solares em série, a corrente de saída total é igual à corrente que passa por um único painel, enquanto a tensão de saída total é uma soma da tensão em cada painel solar. Só é válido desde que os painéis conectados sejam do mesmo tipo e potência. Bem, então conectando 4 painéis de 270 watts em série, vou conectar 270 watts, 270 watts, 270 watts mais 270 watts. Todos eles têm a mesma tensão, IMP, e a mesma corrente. As tensões vão se somar, eu terei 124 volts,72. A corrente será 8,66 amperes e a potência de saída é o produto das duas grandezas, 1080 watts.
Temos aqui então que nós conectamos 4 painéis de potência idêntica em série. Esse é o procedimento usual. Dando sequência, agora eu vou conectar 4 painéis diferentes em série. Eu vou conectar 270 watts, mais 270 watts, mais 335 watts, mais 400 watts. Note que as correntes e voltagens são diferentes. Os de 270 watts têm os mesmos valores. O de 335 watts é outro valor e o de 400 watts também é diferente. A tensão de saída será duas vezes a tensão do painel de 270 watts, ou seja, 2 vezes 31,18, mais 37,35, mais 41,7 volts. Dá um total de 141,41 volts. A corrente permanece 8,66 amperes, que é a corrente do painel de 270 watts. O painel de 335 teve uma perda na corrente e o de 400 watts, idem. A potência total de saída foi 1.224,61 watts. Somando a potência bruta dos painéis, ou seja, 270 mais 270 mais 335 mais 400, eu cheguei a 1.275 watts. Mas a potência real, como nós vimos, foi 1.224,61. Então, nesse tipo de ligação, em série, houve uma perda de 3,952% na potência final. No entanto, deve-se ficar atento a duas coisas. Em sistemas off-grid, não ultrapassar a tensão de entrada do controlador. Em sistemas on-grid, não ultrapassar a tensão de entrada do inversor. Continuando, vou repetir aqui só para ficar mais claro. Nessa ligação de painéis de potência diferentes, tem que ficar atento em sistemas off-grid, não ultrapassar a tensão de entrada do controlador. E em sistemas on-grid, não ultrapassar a tensão de entrada do inversor. Nesses casos discutidos acima, usarei a tensão de circuito aberto VOC. Então, 4 painéis de 270 watts, 4 vezes VOC, 4 vezes 39,4, eu tenho 157,60 volts. Agora, com os painéis diferentes, 2 painéis de 270, mais um de 335, mais um de 400, eu tenho 2 vezes VOC de 39,4, mais 37,28, mais 49,8. Cheguei a 175,88 volts. Então, eu tive um aumento na tensão de circuito aberto de 11,60%. Espero que tenha ficado entendido que nesta associação de placas de potência diferente em série, nós tivemos uma perda na potência final de 3,952%, mas a tensão subiu 11,60%. Então, eu tenho que tomar algum cuidado nessa conexão para não ultrapassar os valores de tensão na entrada do controlador ou a tensão de entrada do inversor. Outra coisa, fique atento. Conectando vários painéis em série, a corrente total aqui vai ser determinada pela corrente mais baixa, que no caso aqui é a corrente no painel de 270 watts. É isso que provoca a perda nos painéis de potência maior. Continuando. Vamos fazer agora a ligação de painéis solares em paralelo. A conexão de painéis solares em paralelo é exatamente o oposto da conexão em série e é usada para aumentar a corrente de saída total do conjunto e, portanto, a potência de saída total, mantendo a mesma voltagem. Quando você conecta painéis solares em paralelo, a tensão total de saída do painel solar é igual à tensão de um único painel, enquanto a corrente total de saída é a soma das correntes que passam por cada painel.
só é válido desde que os painéis conectados sejam do mesmo tipo e potência. O nosso exemplo. Então, conectando 4 painéis de 270 watts em paralelo. Todos eles têm as mesmas características. E a tensão final equivale à tensão de um painel de 31,18 volts. E a corrente equivale a 4 vezes 8,66, ou seja, 34,64 amperes. Observe que a potência final é o produto das duas grandezas. Nós temos 1080 watts. Também é um procedimento mais normal. Dando sequência, eu vou conectar agora em paralelo 4 painéis diferentes. 270 watts, 270 watts, 335 e 400 watts. Eu verifiquei que a tensão de saída é a tensão equivalente de um painel, 31,18, e a corrente vai ser a soma das correntes individuais de cada módulo, que é 35,89. Fazendo produtos dos dois, eu cheguei que a potência final de saída aqui, recapitulando, eu fazendo aqui o produto, né, da tensão pela corrente, eu cheguei à conclusão que a potência é 1119 watts. Somando as potências brutas dos painéis, 270, 270, 335 e 400, eu cheguei a 1.275 watts. Enquanto nessa associação em paralelo de modos de potência diferentes, a potência final foi 1.119 watts, que é a potência real. Nesse tipo de ligação, em paralelo, houve uma perda de 12,23%. As coisas estão piorando constantemente, mas é evidente que o que você pede aqui como potência é maior em comparação com a conexão de diferentes painéis solares em série. Tanto na conexão em série quanto na conexão em paralelo, conectar um painel com uma classificação de potência inferior no string reduz toda a potência de saída. Quanto mais baixa for a classificação, maior será a perda de energia solar gerada. Isso, no entanto, é muito mais crucial para painéis conectados em paralelo. Então, misturando diferentes painéis, sejam conectados em série ou em paralelo, sempre se reduz a potência instalada. Além disso, se você não tiver nenhuma outra opção, além da ligação de painéis diferentes, você deve saber que, para a conexão em série, a mesma classificação de corrente dos painéis é mais importante. Para a conexão em paralelo, a mesma classificação de tensão dos painéis é mais importante. Uma combinação de conexão em série e paralelo também é possível. Na verdade, isso depende da tensão de saída total máxima possível e da corrente de saída total máxima possível da combinação dos painéis solares. Combinação que será limitada pela tensão de entrada máxima e ou a corrente de entrada máxima do seu controlador de carga para sistemas fora de rede, off-grid, ou do inversor para sistemas conectados na rede. Uma coisa importante a entender sobre esses valores é que eles são baseados no desempenho do módulo, no que é chamado de condições de teste padrão, STC. STC inclui uma radiância de 1000 watts por metro quadrado e 25 graus Celsius. Essas condições de laboratório específicas fornecem consistência nos testes, mas as condições do mundo real, que um sistema fotovoltaico experimenta, podem ser muito diferentes. Como resultado, a corrente e a tensão reais dos painéis podem variar significativamente desses valores. Você precisará ajustar seus cálculos com base nas temperaturas mínimas e máximas esperadas, onde os painéis serão instalados para garantir que o tamanho do string sejam adequados para as condições que o gerador fotovoltaico encontrará na prática.
procurei ser o mais objetivo possível, procurando demonstrar que a conexão de painéis de potências diferentes, tanto em série quanto em paralelo, é possível, mas deve ser evitada. Em caso de impossibilidade de evitá-la, tem que estar ciente que alguns critérios devem ser seguidos e sempre haverá uma perda de potência útil final. Muito obrigado a todos e até a próxima!